Muito bom dia a todos. Para mim é uma grata satisfação estar aqui mais uma vez na Cobem. Agradeço o convite merecido da casa. Agradeço também a presença de todos os voluntários encarnados e desencarnados que fazem com que esse projeto da Casa de Oração Bezerra de Menezes continue dando frutos e gerando transformação, não apenas a nós que frequentamos, mas sobretudo aqueles que nos transformamos, que aproveitamos as oportunidades iluminativas, que temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, frente às proposições que a vida nos traz. Agradecer também àqueles que nos assistem, encarnados e desencarnados, virtual e presencialmente, e principalmente a assistência invisível da espiritualidade da casa, sempre misericordiosa e sempre envolvendo-nos a todos em nossas necessidades inúmeras. O tema de hoje é um tema extremamente difícil e eu me arvoro a dizer que sou a pessoa mais ideal para falar sobre o tema, porque eu tenho sérias dificuldades de desenvolver o sentimento de gratidão. E por que isso me torna a pessoa mais ideal para poder abordar? Porque o Evangelho tem essa lógica. O Evangelho não foi proposto para os anjos, foi proposto para os espíritos imortais nos seus processos de burilamento, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de serem arrancados da cegueira para que possam deter o seu olhar sobre os fundamentos mais preciosos da espiritualidade, da iluminação e dos propósitos de Deus. Então, quando Jesus nos traz o Evangelho, ele se compadece da criatura humana sequiosa, sedenta, necessitada de uma diretriz, propõe para nós essa diretriz e nos convoca a caminhar e fazer o trabalho necessário. Portanto, para que nós possamos vivenciar e estudar e aplicar na prática o Evangelho, perceba que é preciso esforço. Esforço para que a gente queira abandonar as velhas práticas, as velhas formas de pensamento, as velhas repetições que causaram e continuam causando em nós sofrimento e dor, para que nós estejamos eleitos, estejamos convidados, estejamos propícios a ver a vida de uma forma diferente. E a gratidão, embora seja um conceito propalado no senso comum, a gente tem no senso comum o sentimento de gratidão como ter o cuidado, a consideração e a capacidade de agradecer e de sentir-se realmente agradecido por todas as lições que a vida nos traz, sejam elas boas ou ruins. Mas eu espero que ao fim desse nosso estudo de hoje, nós entendamos que a gratidão é amar o processo. E isso é extremamente difícil. Porque quando o processo pressupõe a atitude de gentileza, de deixar o copo com água para alguém que vai falar por 1 hora, é fácil. Quando esse reconhecimento por aquilo de bom que nos acontece implica numa oportunidade que nós ansiávamos muito, lutamos muito, trabalhamos muito e enfim conseguimos, é fácil sentir-se grato. Deus não se esqueceu de mim, Deus lembrou de mim. Mas todos os dias nós temos 1001 razões de perturbação, de inquietação, de irritação e as mesmas 1001 razões de felicidade, de regozijo e de identificação com esse Senhor que é nosso Pai, que nos orienta e que nos ilumina. A diferença é que a gente ainda não consegue ver. Então, desenvolver o sentimento de gratidão é também desenvolver uma nova forma de ver a vida, para que quando
me insultem, me ultrajem, pisem no meu pé, desfaçam de mim, ainda assim eu me sinta grata. Porque ali está uma oportunidade de ensaiar a tolerância, a indulgência frente às imperfeições alheias, o reconhecimento de que o mundo não gira ao meu redor, portanto furo no meu narcisismo, a oportunidade de que eu possa, enfim, abandonar o meu orgulho e o meu egoísmo para ter uma vida mais completa. E durante esse nosso estudo, a gente vai utilizar como base uma obra que é a última da série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, que é A Psicologia da Gratidão. E nessa obra, especialmente, Joana traz conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E um dos conceitos que serão basilares para que a gente possa entender a bênção da gratidão é o conceito de self. Esse conceito significa nada mais, nada menos do que tornar-se si mesmo, tornar-se completo, tornar-se uma individualidade. Só que do ponto de vista de Jung, tornar-se uma individualidade não é eu me fechar no meu egocentrismo, muito pelo contrário. Tornar-se uma individualidade é eu ferir o meu egocentrismo, integrar todas as minhas partes e me aceitar do jeitinho que eu sou, intolerante, impaciente, chata, metódica, mas também com as qualidades possíveis. E entender que a vida está me ajudando para que eu possa fazer esse trabalho de integração do self. E a gratidão é como se fosse a cereja do bolo, é o último passo. Quando eu finalmente conseguir enxergar e amar esse processo de estica e puxa. Vocês estão vendo que não é algo nada fácil, né? Bom, eu avisei. Então, nosso objetivo aqui hoje é esse, é a gente desconstruir, com todo respeito e consideração, essa visão simplista da gratidão, promovida pelo senso comum, como simplesmente agradecer, simplesmente repetir a si mesmo que a vida é bela, mas aprofundar à luz da doutrina espírita. Sentir o quanto esse processo, por mais que doloroso, efetivamente nos transforma. E aí eu inicio com um questionamento. Se a gratidão não significa simplesmente agradecer por tudo, mesmo nas situações mais desafiadoras, o que há de mais profundo nesse sentimento? E como a gratidão pode ser uma ferramenta de amadurecimento espiritual? É o que a gente vai ver. Porque essa é uma afirmativa. Joana de Ângeles inicia o capítulo 1 dessa obra que eu citei, a Psicologia da Gratidão, nesse capítulo, A Bênção da Gratidão, dizendo: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão se destaca como um dos mais relevantes. É o discernimento em torno dos valores significativos que integram o ser no concerto harmônico do cosmos. Em resumo, foi o que a gente disse, é a gente perceber que nós somos uma poeira intergaláctica, que o mundo, surpresa, não gira ao nosso redor e que a vida está nos enviando proposições que, se nós formos suficientemente inteligentes, a gente vai agasalhar para, a partir dessas experiências, crescer. Mas o que significa ser um ser psicológico maduro? Joana de Ângeles faz uma analogia do processo de amadurecimento psicológico do ser imortal, ou seja, do espírito imortal, com o desenvolvimento psicológico do ser humano na vida presente. Então, como é que se dá na vida presente? A gente parte da infância, onde nós temos as primeiras experiências. Freud vai explicar que o narcisismo é natural, porque a gente nasce um bebê, para nós somos o mundo.
E aquele seio que nos amamenta, que nos fornece leite, calor, atenção, ele foi feito para nós. Então a gente não consegue fazer inicialmente uma distinção entre eu sou um indivíduo e aquele que me alimenta é um outro indivíduo. Nós somos parte de uma coisa só e esse seio está aqui ao meu dispor. Com o tempo, é esperado num processo de desenvolvimento psicológico normal que parte desse narcisismo caia. E isso é feito com muita dor, ou seja, a gente começa a perceber as distinções, as nossas limitações, as nossas impotências, os outros círculos sociais, a presença da cultura, das regras, das leis, dos limites. E aí é que a coisa começa a ficar ruim, porque a gente precisa lidar com um sentimento muito desagradável, até hoje na vida adulta, que é o da rejeição. Nem tudo que a gente quer a gente pode ter daquele jeito, naquele momento, através daquelas fontes, e é preciso aceitar e entender isso. Do ponto da psicologia ou da psicanálise na vida presente, é preciso entender que isso é necessário para que todos possamos ter vez, ou seja, os nossos limites são pressupostos necessários para que todos possamos ter uma liberdade relativa de atuação. Do ponto de vista do ser psicológico maduro, a gente amplia mais essa visão. Esses limites que a vida nos propõe são necessários para o desenvolvimento de virtudes que nos iluminam. Então perceba que é algo a mais do que simplesmente conviver bem no trato social. É algo que nos integra com o todo e que nos faz parte desse grande conjunto. Então, para a Joana, o ser psicológico maduro é aquele não exatamente que abandonou, que está abandonando a infância psicológica do meu, da posse, das minhas ideias, da minha visão de mundo, do eu estou certa, do eu quero agora, para abrir-se às oportunidades que a vida e o entorno e as pessoas propiciam. Está muito complexo ou está tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, partindo do senso comum, nós temos a gratidão como: agradeça por tudo e pense positivo que as coisas boas virão. Me perdoem a sinceridade, mas eu acho, além de irresponsável, criminoso, como algumas pessoas, principalmente em redes sociais, se arvoram dizendo que são milionários por causa do sentimento de gratidão. Ah, porque eu consegui conquistar um sentimento de gratidão pela vida e hoje eu conquistei o meu primeiro milhão. Isso faria muito sentido se nós partíssemos das mesmas condições socioeconômicas, o que definitivamente não é verdade, nem no nosso país, nem no mundo. E aí o sentimento de gratidão chega até nós, pela nossa sociedade, através dessas distorções, que de alguma forma atrapalham e deturpam um conceito que em si, na sua essência, é algo tão importante e inclusive evangélico, trazido por Jesus. A gente vai ver daqui a pouco. Então essa abordagem do eu tenho que agradecer, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que me forçar a ver as coisas pelo lado bom, muitas vezes pode levar a uma ação de violência em prol do conformismo ou da negação de sentimentos legítimos como tristeza ou frustração. Por exemplo, eu consigo juntar 50 mil reais, uma pessoa vem, me aplica um golpe e eu perco os 50 mil reais que eu juntei durante 10 anos. Eu não vou ficar desapontada? Eu vou ficar irritadíssima, para não falar outras coisas. E esse sentimento é legítimo porque foi uma frustração muito grande e meio envolvida com outros sentimentos possíveis, né? De culpa, de devia ter tido mais cuidado, devia ter sabido e acabei envolvida nesse golpe. Mas isso não impede que, como parte do processo de reflexão desse mal que me ocorreu, eu passe a considerar que talvez hajam elementos voltados para a cautela, para ter um pouco de, não de maldade, de julgamento precipitado em relação às pessoas, mas um pouco de malícia,
um pouco de argúcia, um pouco de cuidado na relação com os outros, entendendo que nem todo mundo está investido das melhores intenções quando se acerca de nós, para que eu possa assumir uma postura mais racional, construindo as minhas relações. Só que perceba que esse sentimento de agradecer pela oportunidade do golpe, que me gerou prejuízos financeiros, materiais, portanto, e possivelmente também de ordem emocional, faz parte de um processo. É preciso passar por esse processo de dor. Esse processo de dor normalmente suscita reflexões. Essas reflexões nos levam a ponderações. Essas ponderações nos levam a mudanças de pensamento e mais tarde mudanças de postura. Então tem um caminho. Então é por isso que esse conceito da gratidão no senso comum pode ser perturbadora, porque nos impõe a necessidade de assumir uma postura falseada, uma postura que pula o processo que está por trás dela. Então é por isso que essa distorção, vinda também de certos discursos motivacionais sem base filosófica ou espiritual, acaba nos afastando a visão ampliada da gratidão, que é fruto da maturidade espiritual e do discernimento. Ou seja, a gratidão verdadeira está ligada com o reconhecimento do nosso papel no universo e a aceitação das experiências como oportunidades de aprendizado. E para a gente dar um exemplo prático, vamos ao Evangelho. No Evangelho, capítulo 17 de Lucas, versículos 11 a 19, Jesus nos narra a cura dos 10 leprosos. Vamos entender antes o contexto histórico e social da época de Jesus. Na época de Jesus, a lepra era uma doença temida e altamente estigmatizada, de modo que havia uma regra social das pessoas ditas saudáveis, entenda-se, não tem lepra, manter-se fisicamente afastadas daquelas que têm. E as que tinham lepra, vamos pensar na medicina rudimentar da época, na falta de conhecimento, né, do que era aquela dermatite, etc. e tal. Então as pessoas que eram diagnosticadas com lepra eram consideradas amaldiçoadas por Deus. Aquilo acometeu elas porque elas eram impuras, tanto física quanto espiritualmente. Então existia uma moralização por trás da doença. Se você fosse bom, você não teria lepra. Como você tem lepra, necessariamente você tem alguma coisa de errado. Eu preciso me afastar de você, senão eu vou contrair essa praga. Então quem tinha lepra era excluído da comunidade, vivendo à margem da sociedade em guetos, em locais isolados. E não fosse a caridade e a beneficência dos corações compadecidos frente àquela situação de miserabilidade, muito mais morreriam de fome, esquecidos, porque, bem se vê, não havia na época, né, previdência social, afastamento por motivos de doença, não se pagava INSS, nada disso. Então as pessoas estavam impedidas de trabalhar, estavam impedidas de conviver, que dirá de trabalhar. Então, a cura dos leprosos, isso para a gente entender que não era só uma cura física. Que legal, eu estava doente, fiquei bom. É também um processo de reintegração social e uma mudança do ponto de vista emocional e espiritual, porque antes eu me sentia um lixo e agora eu volto a me sentir gente. É mais ou menos isso. Então a história começa com Jesus viajando para Jerusalém. E quando ele passa por uma região entre a Galileia e a Samaria, ele encontra 10 leprosos. Como Jesus era obediente às regras da época, ele e os discípulos que passam ficam à distância, seguindo a lei que os separava uns dos outros, mas quando os leprosos veem que é Jesus e sabem da fama, da popularidade dele como alguém misericordioso que fazia curas em nome de Deus,
eles clamam por misericórdia. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que é que vocês acham que Jesus fez? Compadecido, ao vê-los, não apenas cura a lepra deles, como os orienta a se mostrar aos sacerdotes. E assim exigia a lei de Moisés, que os leprosos fossem inspecionados por um sacerdote, a fim de que, declarados curados, fossem reintegrados à comunidade. Isso está no livro de Levítico. Ou seja, no momento em que eles contraíam lepra, o seu nome era retirado do livro dos vivos. Então era necessário uma espécie de perícia a fim de reintegrá-los à sociedade. E, ao se dirigirem ao sacerdote, todos os 10 leprosos conseguem esse tal reconhecimento, porque eles foram curados no caminho. Essa, eu acredito, é uma das primeiras lições de gratidão que aparece nesse trecho. Lembra que a gente falou no início? A gratidão está relacionada ao processo de transformação individual, em que a gente sai de um modo de ver a vida, de um modo de pensar, de um modo de fazer, um modo de agir e desenvolve outro. Aqui tem uma metáfora, penso particularmente, para esse processo. Tudo o que acontece conosco são sementes que caem no solo dos nossos corações e terão repercussões diversas. Uma doença que chega para mim terá um tipo de repercussão completamente diferente para cada um de nós que estamos aqui nesse salão. Por quê? Porque vai levar em conta o grau de amadurecimento psicológico, o modo de ver a vida, os recursos materiais que temos, a nossa fé, a capacidade de entender como ou o que aquela doença significa, ou seja, a capacidade de dar sentido. Cada um de nós damos sentidos diferentes para as coisas que nos acontecem. Então essa passagem é especialmente rica por conta disso. O processo de cura se dá a partir do momento em que eles continuam caminhando, acreditando na promessa de Jesus, vai e se mostra aos sacerdotes, porque lá, no final do caminho, vocês já estarão 100% curados. Mas um deles, ao perceber que estava curado, não se satisfaz apenas em apresentar-se ao sacerdote para que o seu nome seja reintegrado ao livro dos vivos. Ele volta correndo para Jesus, glorificando a Deus em alta voz e agradecendo-lhe. Esse homem, que era um samaritano, foi o único que retornou para expressar o reconhecimento daquele processo de cura do qual Jesus foi o grande intermediário. E Jesus, ao perceber isso, faz uma pausa reflexiva. Não eram 10 os curados? Por que um apenas voltou? Onde estão os outros 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E aqui a gente se lembra das arengas envolvendo os samaritanos e os judeus por conta de uma distinção ínfima em relação à interpretação da lei. Quando, na verdade, na ordem do sentimento, a gente tem aqui uma demonstração, para além da gratidão, de fé e de reconhecimento de que aquela cura realmente coroou um processo de transformação importante na vida daquela pessoa. E essa história nos oferece importantes lições sobre gratidão e fé. A ação do leproso samaritano pode ser para nós um exemplo de gratidão verdadeira. Por quê? Porque o gesto de agradecer não nos parece apenas uma política de cortesia, um gesto de reconhecimento social. Jesus espera isso de mim, como alguém que me dá um presente e espera que eu fique feliz.
ou espera que eu agradeça, ou espera que aquele presente seja útil porque aquela pessoa gastou tempo, gastou dinheiro, gastou atenção, gastou preocupação, né? Investiu para me oferecer aquela oferta. Nesse caso, parece que o reconhecimento da cura, quando ele agradece, o samaritano percebe que não é um direito, mas uma dádiva. E isso muda tudo. Porque uma coisa é, nós somos filhos de Deus. Só que tem um detalhe no Evangelho. A palavra filho vem do aramaico shimetsu, que significa cumpridor. Isso significa dizer que é lógico que nós somos filhos de Deus e fomos criados à sua imagem e semelhança e temos, como filhos de Deus, oportunidades que Deus nos concede pela sua magnificência e infinita misericórdia para que nós possamos tornarmos nós mesmos, como diria Jung, nos identificarmos com o self. Mas no Evangelho, se ser filho é ser cumpridor, isso significa que existe uma condição de filho, digamos assim, natural, e uma outra condição de filho a ser conquistada. Ou seja, que nós temos uma condição inicial de filho, isso é verdade, mas a gente também tem a proposição de efetuar um trabalho, de cumprir a lei divina para que nós possamos nos tornar filhos. Tem uma passagem do Sermão da Montanha que Jesus frisa especificamente isso. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, para que vos torneis filhos de Deus. Quando eu li essa passagem, eu questionei, como assim vos torneis filhos de Deus? Eu achei que eu já fosse, né? Você é feita a imagem e semelhança de Deus, logo você é filha de Deus e a condição está posta. Mas na realidade, tornar-se cumpridor é esse trabalho de ajustar o nosso olhar, de mudar e transformar as nossas perspectivas, os nossos atos, os nossos pensamentos e o nosso comportamento, entendendo que Deus não tem a obrigação de nos mimar como filhos. Que muitas vezes, quando Deus faz as suas negações, Ele está trabalhando por o nosso processo de aperfeiçoamento espiritual. E esse reconhecimento é um reconhecimento indispensável para que a gente entre nessa fase psicológica madura. Isso significa que, pelo fato de sermos filhos, muitas vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de nos dar certas benesses e quando Ele nos nega, parece que Ele se esqueceu de nós ou não está sendo tão misericordioso ou magnificente ao nosso gosto. E no caso do samaritano, pelo contrário, ele reconhece que por alguma razão aquela doença era uma experiência que ele precisava enfrentar e agradece a oportunidade daquele mal ter sido extinto, apagado, retirado da sua vida para que ele pudesse ter uma vida diferente. A maioria de nós ainda achamos que Deus nos deve. Por isso que o sentimento de gratidão é desenvolvido por um ato de fé. Esse ato de voltar, no caso do samaritano, que a gente pode entender como um ato de refletir, de voltar-se para dentro, de quebrar o modo comum de se pensar, o modo esperado, né, da sociedade pensar, do que as pessoas normalmente achariam, reflete uma mudança de atitude perante si e perante a vida. E em termos espirituais, isso pode ser visto também a um retorno à fonte de todas as bênçãos. Porque a proposição do Evangelho por Jesus é a proposição de um roteiro que nos aproxime de Deus, que nos faça refletir que somos seus filhos, que somos merecedores das suas dádivas, mas que também precisamos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte nada mais é do que exercer essa lei de amor que Jesus vem nos ensinar através da tolerância, da indulgência, da paciência e de todas as outras coisas. Então a gratidão assim é uma forma de reafirmar
essa conexão com Deus e com a sua providência. E o fato do único leproso voltar ser um samaritano, povo historicamente marginalizado pelos judeus, mostra que a gratidão não está limitada ao espírito de seita. A gratidão não tem pressupostos de conhecimento, de origem, de raças, nem de crenças. Não pertence a uma determinada comunidade religiosa ou a um grupo privilegiado, mas pode ser manifestada por qualquer pessoa que reconheça o bem recebido, o que significa dizer que a gente não precisa de condições especiais para que o sentimento de gratidão seja desenvolvido. Nós que, rompendo com essa cegueira, podemos ter o trabalho de começar a olhar para a vida de um outro modo, afinal, como diz Paulo aos Romanos, Deus não faz distinção de pessoas. Então, quando Jesus diz ao samaritano, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, depois desse diálogo, ele associa a cura à fé, que move o coração humano a reconhecer a bondade de Deus. E quantas vezes nós recebemos durante o nosso dia e durante a nossa vida 1001 oportunidades de ver a vida de outro modo. No prefácio da obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer que os chamados de Jesus, como o chamado que ele fez a Paulo de Tarso, ainda Saulo, às portas de Damasco, nos chegam, nós, réis mortais, simples, instrumentos da divindade para o exercício do seu amor, de muitas maneiras, através das frustrações, das decepções, das desilusões e também das coisas boas que acontecem em relação a nós. Mas muitas vezes, eu estou falando por experiência própria, quando acontece uma coisa boa, já não era mais sem tempo, Depois da humilhação tem que vir algum tipo de exaltação ao esforço. Ainda, por isso que eu falei no início que eu sou a melhor indicada para falar sobre a gratidão. Ainda não é uma conquista. Estamos trabalhando para isso. O sentimento de gratidão autêntica, perceba que por trás dessas palavras tem você me deve, Porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, porque eu estou tentando, com base em muito sacrifício, seguir os seus ensinamentos. Algo de recompensa tem que chegar e não tem. Não tem porque o trabalho de burilamento e de desenvolvimento é nosso. E Deus já faz muito. Só o fato da bênção da vida, das oportunidades iluminativas, oportunidades as quais muitas vezes nós imploramos que tivéssemos por um acréscimo de misericórdia do Senhor, já é motivo mais que suficiente para o desenvolvimento desse sentimento de gratidão, que nada mais é do que um desafio constante pela busca de significado. Nessa obra, como Joana está muito calcada nesses conceitos da psicologia junguiana, trazendo as conexões com a filosofia moral de Jesus, com aquilo que o Espiritismo nos coloca, e para os junguianos, a felicidade, ela depende da atribuição de sentido que a gente confere a cada uma das etapas da nossa vida e a vida como um todo. Então, o sentimento de gratidão também vai por esse mesmo caminho. O que significa dizer que um dos principais obstáculos para o desenvolvimento do sentimento de gratidão é o fato de nós atribuirmos sentidos distorcidos em relação àquilo que nos acontece. E não é isso que normalmente acontece? Quando a gente tem os obstáculos, as dificuldades, as privações, muitas vezes a gente entende aquilo como algo que é negado, algo que é negativo, algo que nos traz sofrimento, mas se a gente mudar a atribuição de sentido, a gente vai perceber que também é algo que pode nos fazer mudar a relação que nós estabelecemos conosco e com o mundo. Viver é experienciar gratidão
por tudo quanto lhe sucede e tem a oportunidade de vivenciar. É o que Joana vai nos dizer. Porque o instinto, e aqui falando sobre esses sentimentos mais primaristas, quando eu estou falando de sentimentos mais primaristas, não entendam como algo a apontar uma defecção. Faz parte do processo de amadurecimento psicológico, mas o primarismo são as primeiras fases, ou seja, é preciso ir além, é preciso desenvolver. Então, Joana diz, o instinto, trabalhando em favor dos interesses imediatistas, age, não poucas vezes, utilizando de ações retributivas. A nossa sociedade está cheia disso. Como é? Que tem assim, às vezes, nas redes sociais. Para cada pessoa eu sou uma. Eu sei ser uma versão específica para cada pessoa. Se a pessoa me tratar bem, eu trato bem. Se a pessoa me tratar mal, eu trato mal. Então, a regra de conduta que você estabelece frente ao mundo depende do estímulo externo. Então, o controle sobre as reações emocionais, sobre os modos de viver, estão na mão dos interlocutores, dos intermediários, das pessoas que entram em contato. Dou para que me dê. Se não me dá, também não dou. Então, dou um presente, estou esperando o muito obrigado. Digo te amo e estou esperando também te amo, viu? Senão eu retiro o quinhão de te amo que eu depositei naquele investimento e eu não quero mais, não me serve. Por quê? Reciprocidade. Eu sempre penso que se Jesus estivesse aguardando reciprocidade, meu Deus do céu, só Deus tendo misericórdia, porque até hoje, passados mais de 2000 anos, temos, e quando eu falo temos, eu estou me colocando na história, viu, gente? Temos porque tenho, né? E aí eu estou imaginando que a gente é farinha do mesmo saco. Temos sérias dificuldades ainda de entender em profundidade as sutilezas das lições que Jesus nos traz. Eu particularmente acredito que estudando mais 2000 anos do Evangelho, nós teremos outras reflexões cada vez mais profundas em relação a essas lições de sabedoria que Jesus nos faz, dada a nossa dificuldade de aprofundar nessa ordem de sentimento, né? Nessas peculiaridades, nessas sutilezas desse amor infindo. Então, quando a Joana fala do instinto, ela não está falando da nossa passagem enquanto espírito pelo reino animal, né, que era algo, como é que eu posso dizer, preponderado pelo instinto. Ela está falando de nós, já no reino nominal, já na experiência humana, que ainda aguardamos ações retributivas para que a gente dê conforme nos dão. E é preciso seguir adiante. Então, é nesse ponto que o sentimento de gratidão é um móvel para a evolução. O sentimento de gratidão abre as possibilidades para que a gente fira, saia, quebre o instinto puro e simplesmente para que nós possamos sutilizar a nossa forma de ver a vida, de tratar a nós mesmos e também de tratar o outro. Porque se Deus nos concedesse apenas aquilo que nós merecêssemos, provavelmente muitos de nós, incluindo a mim mesma, não estaríamos aqui. Deus nos concede muito mais do que o que a gente merece. Deus nos concede aquilo que a gente precisa. Deus nos faz essas concessões dadivosas justamente para que elas possam ser utilizadas e integradas por nós, a fim de que a gente amplie essa visão, transforme esses sentimentos e amadureça. Esse é o processo. Então, o sentimento de gratidão nos coloca nesse processo de sair da troca retributiva para o dar, sem necessariamente esperar algo em troca. E quando a gente fala sobre isso, né, para nós, mais uma vez eu me incluo, pode parecer um pouco difícil, e por isso que eu trouxe a ajuda de alguém que penso particularmente pode nos servir como esse grande exemplo de dar sem esperar uma retribuição imediata.
São Francisco de Assis. Então vamos falar um pouco sobre a gratidão de São Francisco de Assis. Na vida e no legado de São Francisco de Assis, a gratidão emerge dessas profundezas do exemplo, de um sentimento vivo. Em São Francisco a gente vê a reflexão de uma conexão, de uma identificação genuína com Deus, com a natureza e com as criaturas. Ele nos ensina que a verdadeira gratidão não depende de circunstâncias externas, como Joana já havia nos dito, mas de um coração voltado para um amor que extrapola esse narcisismo do dou um pouquinho, dê também para que eu possa dar mais um pouquinho. Ele se acostumou, por exemplo, a louvar a Deus por todas as manifestações da criação. Parte disso, talvez, já seja possível e alcançável por nós. Quando a gente está de bom humor e a gente abre a janela e vê aquele sol brilhante, bens a Deus, né? Deus seja louvado por esse dia maravilhoso. Falta só a gratidão também quando está chovendo, né? Que a gente está todo arrumado para sair e é impedido por conta da chuva e manter o mesmo sentimento. Louvado seja nosso Senhor, porque nesse momento, ainda que não me beneficiando pessoalmente, pelo contrário, está me prejudicando, está me atrapalhando pessoalmente, mas deixa quieto. Mas em algum lugar onde as lavouras já estavam secas, né? E eu não me beneficio diretamente, mas indiretamente sim, porque o milho, o arroz que cresce lá na lavoura, o trigo, vai para a minha mesa. E eu reclamo quando os preços sobem em virtude da escassez das chuvas. Perceba aí como a gratidão tem a ver com essa integração com o todo. O mundo não gira ao meu redor. Bem que eu queria, mas o mundo não gira ao meu redor. Então esse sentimento de agradecimento por tudo, pela chuva, pelo sol, pelo tempo nublado, pelo calor, pelo frio. Essa é a gratidão de São Francisco. O agradecimento pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela água, pelo fogo, pela terra, não reconhecendo apenas a utilidade disso pessoalmente para a sua vida, mas enxergando como cada um desses elementos se integram e são uma manifestação do amor divino. Esse é o sentimento de gratidão. E isso nos faz a ser gratos também pelas forças da natureza que muitas vezes podem nos parecer adversas, como o vento, as intempéries, as destruições. É uma das leis morais íncitas em O Livro dos Espíritos, mas a gente tem dificuldade ainda de entender a profundidade da importância dessas destruições, né, dessas devastações para o processo de transformação, porque tudo coopera para o equilíbrio divino. Então, gratidão nesse sentido não é apenas reconhecer os bens recebidos que me agradam e me aprazem pessoalmente, mas perceber a interdependência que nos une ao universo como um todo. Mas ele não limitava sua gratidão aos momentos de alegria e conforto. Ele também agradecia, principalmente, as dificuldades. E durante a sua vida, ele enfrentou pobreza extrema, doenças e incompreensões. E ainda assim demonstrava alegria e louvor, enxergando em cada experiência uma oportunidade para se aproximar de Deus. E tem uma história que é muito tocante, que vale a pena a gente recordar. Era um dia gelado de inverno. São Francisco estava vestido com uma simples túnica, caminhando pelas estradas da Úmbria, sentindo o vento cortante que gelava os seus ossos. Ele havia saído para pregar, levando a mensagem do Evangelho, mas a fome e o frio começaram a pesar sobre o seu corpo. Já era tarde, a noite estava caindo e ele sabia que precisaria encontrar um abrigo para passar a noite fria. Então ele se aproxima de uma pequena aldeia e começou a bater de porta em porta, pedindo um lugar para descansar. E a sua mensagem era sempre a mesma: que a paz do Senhor esteja nessa casa.
Eu sou apenas um humilde servo de Deus, buscando abrigo do frio. Mas as respostas que ele recebeu foram todas negativas. Algumas portas sequer se abriram, outras se entreabriram para perceber quem incomodava, para murmurar alguma desculpa ou para pedir que ele fosse embora. Alguns disseram que não havia espaço em casa, outros desconfiaram dos trajes rotos e do fato dele estar na rua, naquele frio, aquele horário, imaginando que fosse um criminoso. São Francisco, apesar das negativas, não perdeu a serenidade. Continuou mais um pouco andando e batendo em outras portas, até não suportar mais e cair de joelhos na neve. E nesse momento, vocês acham que ele chorou? Que ele se desesperou? Que ele blasfemou contra Deus? Não. Louvado seja meu Senhor por essa experiência. A minha parte está feita. Eu bati na porta, me apresentei como seu servo. Então aquilo que diz respeito às minhas ações foram cumpridas. Como sou imperfeito, todo o resto daqui para frente fica a cargo da perfeição de Deus. Então tudo que está acontecendo a partir de agora está submetido à vontade do Altíssimo. Se ninguém me digna a me receber, é porque está entre os desígnios do Senhor que eu passe por essa experiência e encontre abrigo apenas no seu coração. Alguns minutos se passam, ele se levanta, encontra uma casa aberta, misteriosamente aquecida por uma lareira que pareceu estar colocada ali especialmente para recebê-lo. Esse é o sentimento de gratidão. Gratidão é um ato de fé. A fé significa a gente colocar o pé e ter a certeza que Deus pensou em deixar o chão ali de baixo. Não está brincando, né? Ué, eu vou duvidar daquele que me criou, perfeito e que sabe de todas as minhas necessidades e vacilações? Jamais. Então, para chegar nesse nível, é importante que a gente diga e não se culpe que é um processo. Mas é um processo que começa agora. Porque esse nível de sentimento de amor começou com as pequenas demonstrações do sentimento de gratidão nas questiúnculas nossas do nosso dia a dia. Alguém é ríspido comigo e eu agradeço pela oportunidade de ter paciência com aquele instrumento de Deus que me foi colocado. Por vezes a gente consegue fazer isso, outras vezes é mais difícil, mas no dia seguinte a gente tenta de novo, porque os processos de transformação espiritual devem fazer de nós incansáveis. E já para finalizar, meus amigos, eu trouxe aqui uma mensagem muito bela do Espírito Meimei, que se chama Agradece. Agradece as mãos que te constroem a existência, decorando-a com as tintas de alegria e de esperança, mas endereça os teus pensamentos de gratidão àquelas outras que te ferem com os espinhos da incompreensão, ensinando-te a conviver e a seguir. Agradece aos amigos que te proporcionam a mesa farta, te impulsionando a pensar na abastança da terra, mas não recuses respeito àqueles que em algum tempo te sonegaram o pão, te levando a prestigiar a fraternidade e a beneficência. Agradece aos irmãos que reconhecem a nobreza de seus sentimentos, te louvando o trabalho, mas não esqueças o apreço que se deve também àqueles que menosprezam, te auxiliando a descobrir os tesouros da humildade e da tolerância. Não te esqueces que certa feita, um pedaço de carbono pediu a Deus que o levasse para a superfície da terra, a fim de ser mais útil. E o Supremo Senhor, ouvindo-lhe a súplica, determinou que ele fosse detido no solo para a devida maturação. O pequeno minério aceita a proposta de Deus e por séculos e séculos suporta
a química da natureza com o assalto constante dos vermes que estavam no subsolo. Chegou, por fim, o tempo em que o Criador te mandou arrancar para atender-lhe aos ideais, e instrumentos de perfuração cortaram-lhe todo o corpo, lapidando-o de todos os modos em minucioso burilamento. Mas quando o carbono sublimado surgiu aos olhos do mundo, Deus o havia transformado no brilhante que passou a brilhar entre os homens, parecendo uma flor do arco-íris ao fulgor das estrelas. O carbono, que pela ação dos séculos no seio da terra se transforma no diamante. Assim também somos nós. Que os rudes golpes do nosso processo de evolução espiritual não nos levem a desesperar e desistir, mas entender que estamos em meio ao processo de aperfeiçoamento. Que Deus nos abençoe a todos e muita paz.